Boa tarde, vamos dar início então, vamos dar continuidade ao nosso curso de Educação da Mediunidade. Nós estamos no módulo 4, papel dos participantes nas comunicações mediúnicas. Então nós vamos abordar hoje sobre a casa mental, na aula 4, concentração e transe mediúnico. Então vamos dar início, pessoal. Educação da mediunidade, casa mental, concentração e transe mediúnico. Então nós vimos, né, em outra aula, que existe o córtex cerebral, que é a palavra que é usada para falar sobre toda essa parte externa do nosso cérebro. Então, vamos dar aqui uma classificação da nossa mente: consciente, subconsciente e superconsciente. O subconsciente também é chamado de inconsciente. Os lobos frontais recebemos estímulos do futuro. O córtex abrigamos as sugestões do presente. E o sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Então aqui nós temos o córtex cerebral, que é essa parte toda que envolve o nosso cérebro, está relacionado com todas as questões nossas do presente, não é? Mostrando a substância cinzenta, é o córtex cerebral. E existe uma substância branca também, que é a parte interna do cérebro, né? A camada externa do cérebro, formada por essa substância cinzenta, denomina-se córtex cerebral. A parte interna é formada pela substância branca. E aqui, olha, o consciente, o presente, ele fala em telencéfalo, está relacionado ao córtex cerebral. O córtex cerebral, então, é uma região intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Nós temos ali o cérebro desenvolvido, consubstanciado, ou seja, unificando e consolidando as energias motoras de que se serve a nossa mente para manifestações imprescindíveis no momento evolutivo do nosso modo de ser, o presente. Então, as conquistas atuais estão relacionadas ao esforço e à vontade do espírito. Você consegue, então, viver no seu mundo objetivo. Então, aqui está uma outra gravura do nosso cérebro, mostrando para a gente o telencéfalo, que corresponde à região do futuro. Esse diencéfalo, euencéfalo, o metencéfalo, essas coisas todas, ó, representam aqui, uma parte deles representa o nosso presente e outra parte o nosso passado, as experiências que nós adquirimos ao longo dos séculos. Aqui vai dizer para a gente, ó, diencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. Está relacionado ao subconsciente, o diencéfalo, e esses outros nomes todos aqui estão relacionados ao nosso subconsciente. Ó, diencéfalo, mesencéfalo, o roboncéfalo. São regiões, então, relacionadas ao nosso subconsciente, relacionadas ao nosso passado. O sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos, é o inconsciente e sede das atividades subconscientes. Figuremos-lhe como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Fica tudo registrado ali. É a esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior, inconsciente. Então, tudo relacionado ao nosso passado anterior, mesmo nas nossas experiências
no passado remoto, nos outros gêneros da natureza, estão registrados nessa região. O superconsciente, que é o futuro, né, os lobos frontais estão no telencéfalo. Vamos retornar aqui. Ó, telencéfalo está relacionado ao nosso futuro. Lobos frontais. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Onde situamos as concepções superiores, a compreensão, a faculdade de perceber. Então, é uma região, os lobos frontais, ainda desconhecida dos nossos cientistas, né? Estão nos preparando para o futuro. E nós vamos conquistar e usar essa região, né, no nosso esforço de ascensão aos pouquinhos. Representa a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Subconsciente, então, é o passado, residência dos nossos impulsos automáticos, os hábitos e o automatismo estão localizados, registrados no subconsciente. O consciente representa o presente, o domicílio das conquistas atuais, o esforço e a vontade nós mobilizamos para essas conquistas. E o superconsciente representa o futuro, a casa das noções superiores. São os nossos ideais, as metas superiores a serem alcançadas. Agora nós vamos entrar, visto essa parte inicial, da divisão da casa mental em três partes, né? O superconsciente, o consciente e o subconsciente ou inconsciente, mais na parte de trás do nosso cérebro e dos nossos nervos. Concentração mediúnica. O que representa a palavra concentrar? Reunir num centro, fazer convergir ou tornar mais denso, mais ativo qualquer ato. Então, isso é concentrar, concentração. Concentração, então, seria o mesmo que unir forças, meio eficaz para abrirem as portas que facultam o trânsito dos desencarnados. Então, é fundamental para nós, numa reunião mediúnica, para o médium, ele se concentrar, né? Unir forças, focar numa determinada situação. A concentração, por isso mesmo, deve ser um estado habitual da mente em Cristo e não uma situação passageira junto ao Cristo. Então, a concentração é uma coisa do nosso dia a dia, a nossa maneira de pensar, de sentir. Então, nós temos que pensar no bem, nos reformar, mudar nossos hábitos. Então, não pode ser uma coisa só da reunião mediúnica. As nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós estamos nos concentrando dessa forma. Se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que eles dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, quer dizer, a gente dá conselhos às pessoas, mas não os executamos para nós mesmos, que poderão concentrar no momentos fugazes do serviço espiritual. Se nós nos desviamos, não é? Se nós, fora na nossa região espiritista, dos nossos locais onde nós fazemos nossas reuniões, na nossa vida diária, nós estamos inobservando os conselhos de perfeição que nós mesmos indicamos para os outros, não é? Se nós estamos cultivando a leviandade, a indiferença, o erro deliberado, nós não vamos ter dificuldade de nos concentrar. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho
preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Então é preciso que nós já tenhamos o hábito da concentração na meditação antes até das nossas práticas religiosas. E é por isso que antes da nossa uma reunião mediúnica e antes de qualquer atividade espírita que nós façamos, é preciso fazer uma harmonização preparatória, em que todos nós convergimos para um ponto, concentramos todos juntos para um objetivo, que é aquela mensagem, aquela passagem que nós estamos estudando. Concentração mediúnica requer controle das emanações mentais, administração das emoções, da nossa capacidade de pensamento contínuo. Isso é que é concentração mediúnica. Quando ocorre concentração mediúnica, automaticamente se forma uma corrente mental entre o médium e o espírito comunicante, denominada corrente mediúnica. Então tem que haver uma corrente mediúnica, um circuito mediúnico da nossa mente com a mente do espírito que está se comunicando. Então nós temos que estar concentrados para agilizar ou ajudar esse processo. A corrente mental, segundo anotamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os centros endócrinos e junturas plexiformes da usina física. Então, nós sabemos que existem os plexos, que são regiões nervosas, onde existem os centros de força do corpo espiritual, que se associam a esses plexos nervosos do nosso corpo físico, e existem essa ligação, esses pontos de ligação entre os diversos plexos. Esses conjuntos de fios fazem uma urdidura e dispõem o espírito de recursos para o serviço da emissão e recepção ou exteriorização dos próprios pensamentos alheios. Então, essa corrente mental, faz com que nós possamos nos concentrarmos, fazendo os nossos centros de forças, estão ligados entre si, habilitar, então, o nosso espírito para o serviço de emissão, de exteriorização e dos próprios pensamentos, além da assimilação dos pensamentos alheios, no caso dos espíritos. É o circuito mediúnico. Transe. Então, já aprendemos o que é concentração, o que é concentrar-se. Nós costumamos, nas reuniões mediúnicas, pedir para os companheiros, cada médium, ficar pensando naquela página que foi lida, naquele pensamento, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Então o companheiro fica concentrado, focado naquela parábola, mentaliza o bom samaritano, o doente caído na estrada, o bom samaritano saindo do seu cavalo, cuidando do doente. É uma maneira dele estar concentrado num só pensamento, isso ajuda a criar o circuito mediúnico. E, naturalmente, os outros médiuns estão pensando a mesma coisa, se cria aquele clima espiritual, aquela harmonização de todos os médiuns, da mente de todos os médiuns. O que é o transe? Ele caracteriza-se por um estado de dissuasão da mente ou alteração da consciência. Estado especial, específico, situado entre a vigília e o sono. Então, a pessoa está dormindo, nem está acordado. É o transe que a pessoa tem. Existem transes que são transes anímicos, da própria alma. Um sonâmbulo, por exemplo, favorece, no caso aqui, o sono, esse estado de transe favorece o acesso aos arquivos da subconsciência, do nosso passado espiritual. O estado de transe ocorre uma dissociação do psiquismo, que é perceptível pela forma como o médium se exprime.
ele gesticula e olha. Então a gente percebe que ele está num estado de transe, porque ele nem está acordado, nem está dormindo, e os seus gestos, o seu olhar não é o mesmo de uma pessoa em vigília. Às vezes não é possível identificar sinais de alguém sob transe. Às vezes é tão tênue que a pessoa que está externamente observando nem consegue identificar que a pessoa, que o médium está sob transe. O estado de transe não significa a supressão total da consciência, mas é uma interiorização da consciência. Então, da mesma forma que no sono, né, você tem uma supressão maior da consciência, no transe você fica nesse intermediário, nessa posição intermediária. Tipos de transe. O transe patológico, doente, então a pessoa está doente, é um estado de coma, que a pessoa entrou por um acidente, é um delírio febril, um traumatismo pode causar um transe, a pessoa também, o epilético, pode entrar num transe, num tipo de transe. Histéricos. O que é histérico? Histérico é uma pessoa que tem uma crise nervosa, ela tem alucinação, ela não fala coisa com coisa. Então é um nome genérico para uma crise, né? Um surto. Então, existem esses transes que ocorrem fisicamente, patologicamente falando. É uma coisa relacionada à doença, né? O transe espontâneo é aquele que a gente observa nos sensitivos, nos paranormais, nos sonâmbulos, que às vezes a pessoa entra em transe espontâneo. Ou seja, transe é aquele estado entre sonambulismo, entre o sono e a vigília. O transe provocado é através de hipnóticos, remédios, medicação e até da própria hipnose, né? Existe o transe mediúnico, anímico e químico. Então você pode tomar uma medicação e entrar num transe, né? Por exemplo, um coma induzido, talvez, feito por efeito químico, não é mesmo? Então, um fenômeno, um transe provocado anímico, é o caso do a própria alma, o sonambulismo. E o mediúnico é quando existe um espírito também naquele processo. As impressões recolhidas pelos sentidos ficam na aparência esquecidos, mas arquivadas na consciência profunda, na subconsciência. Então, se você pode ter um esquecimento no consciente, mas no subconsciente aquilo está registrado. É uma coisa semelhante ao que acontece com você hoje. Se eu pergunto a você como é que foi seu aniversário de 2 anos, você não lembra. Mas se eu te hipnotizar e fizer uma regressão de memória em você e pedir para você falar do seu aniversário de 2 anos, você vai falar com uma riqueza de detalhes que você conscientemente não lembra, mas eles estão lá guardados no seu subconsciente. A regressão de memória pode fazer com que você consiga chegar a esse ponto. Então, às vezes, você está num estado de transe e você não consegue guardar tudo que você está vendo, observando ali, mas talvez aquilo esteja registrado no subconsciente. Bom, o transe ele pode ressurgir, ele pode acontecer, né, num transe mediúnico. Às vezes a pessoa está num esforço mental muito grande, intelectual, e ele consegue, né, entrar numa espécie de transe. No impacto provocado por uma emoção muito grande, a pessoa tem um choque muito grande, ela pode entrar num estado de transe durante o sono.
buscamos no inconsciente as lembranças. Então, durante o sono, nós podemos acessar o nosso passado espiritual, até de outras encarnações. Não é? Grau de transe mediúnico. Transe superficial, o médium se recorda de todos os acontecimentos, colaborando diretamente no entendimento e na transmissão da mensagem. Então ele entra em transe e é superficial, ele consegue lembrar de tudo. O transe profundo, o médium raramente se recorda. Os fatos não chegam à sua consciência. Muito interessante. Importante, o médium, mesmo no transe profundo, não perde totalmente a ligação com o espírito, com a consciência. Entre o superficial e o profundo, há uma gradação infinita. Então, está dizendo aqui nesse slide que existe uma ligação profunda e infinita. Então, o que acontece, pessoal? Há uma gradação. Tanto é assim que os médiuns, em transe, alguns deles não se recordam de nada, e outros recordam mais ou menos, e outros recordam de tudo. Vai depender se ele é superficial ou profundo. É uma gradação desse transe. Transes parciais, gradações do estado de transe. O médium se recorda da comunicação, depois esquece. Então, tem casos em que a pessoa se lembra das comunicações, mas depois de passado um tempo ela não lembra mais. Tem aqueles que não se lembram de nada, logo depois da comunicação não se lembra de nada. Outros que têm transes parciais ou aprofundamento não muito grande, nesse estado de transe, ele pode se lembrar de tudo, mas logo depois ele esquece. Não é muito fácil compreender o mecanismo básico do transe. Pode colocar o indivíduo em impacto mais íntimo do que consigo mesmo. O perispírito exerce papel fundamental no processo. Então, pessoal, as etapas do transe mediúnico. Bom, a indução ao transe mediúnico. Isso é um início. Ocorre por ações ao nível do córtex cerebral e dos lobos frontais. Então, há uma indução ao transe mediúnico, ele ocorre nesse nível e vai, então, o ambiente físico influencia nesse processo, o clima psicológico também, emanações fluídicas favoráveis, é isso que faz com que nós possamos acessar, o nosso córtex. Ocorre por ações no nível do córtex cerebral e dos lobos frontais. Então, isso acontece na região dos lobos frontais. O transe propriamente dito ocorre por inibição do nível do córtex cerebral repetido e dos lobos frontais. A concentração conduz ao rebaixamento da tensão psíquica, fica como desligado, capta as emoções e o estado psicológico da entidade. Então, é isso que acontece, a pessoa se concentra, ele entra num estado alterado de consciência, diminui a tensão psíquica. Bom, acesso aos arquivos e lembranças de experiência. Atenção, nesse estado o médium está ligado à mente do comunicante. Se alguém fala com o médium, ele pode não escutar. Se tocar no médium, ele tem um choque enorme e pode perder até o contato com o espírito. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o médium para não tocar ele. Qualquer barulho na sala parece um sino muito alto. Manifestação mediúnica. Nesta etapa, o médium concorda com a comunicação do espírito, permitindo a transmissão da mensagem. Então, nessa etapa, depois daquela fase inicial, que ele recebe aquelas induções todas e ele efetivamente começa a ceder a sua consciência para o espírito comunicante, há uma concordância dele, e ele permite, então, que se transmita a mensagem no segundo momento. O mecanismo da concentração mediúnica, ela pode se desenvolver pelo exercício, a paciência, a perseverança, ferramentas,
Para isso, para poder conseguir atingir esse objetivo, ele usa o pensamento e a vontade, são as ferramentas que ele tem para poder atingir esse objetivo. Pensamento, atributo do espírito, força criativa, emissor de ondas, energia, matéria sutil, radiante, poder de plasticidade, meio de comunicação com os espíritos. O pensamento é o atributo do espírito, força criativa, emissor de ondas, o espírito emite ondas, emite essas ondas de pensamento, energia, é de matéria sutil, radiante, tem poder plasticidade, meio de comunicação com os espíritos. Então, o pensamento é o meio de comunicação com os espíritos. A vontade que governa todos os setores da ação da mental, sustenta a harmonia do espírito, desejos, intenção, interesse, arbítrio, firmeza de ânimo. Isso são facetas da vontade. Condições para a concentração mediúnica. Controlar ou disciplinar a emoção mental. Consciência do papel que desempenha na reunião mediúnica. A reunião mais homogênea é possível. Condições para uma boa concentração mediúnica, controlar ou disciplinar a emissão mental. Consciência do papel que desempenha na reunião mediúnica. Reunião mais homogênea é possível. Bom, então, a harmonia de pensamento de todos os integrantes da reunião mediúnica, né? Isso vai colaborar com os dirigentes espirituais em qualquer situação que ocorra dentro da reunião mediúnica. Tem que haver preparo espiritual, estudo constante, responsabilidade, dedicação e o Evangelho de Jesus na sua vida. Uma reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe mais força terá quanto mais homogêneo for o pensamento. Boa concentração exige vida reta. E para terminar, uma mensagem do Chico. Qual o melhor antídoto contra a falta de confiança em nós mesmos? Pergunta feita a Chico Xavier. Os amigos espirituais da vida maior nos ensinam que na prática da humildade, da prestação de serviço aos nossos irmãos da humanidade, adquirimos esse antídoto contra a falta de confiança em nós próprios. De vez que aprenderemos na humildade que o bem verdadeiro de que possamos ser intérprete em favor do nosso semelhante procede de Deus e não nos dá. Bom, pessoal, boa tarde. Terminamos por hoje a nossa aula. Tem as dúvidas. Por favor, não só dúvidas, mas principalmente considerações. Então, as considerações, posso? Perfeito. Posso falar? Pode contribuir, por favor. No slide 19, a gente fala sobre a questão do estado de transe, né? E o estado de transe é uma complexidade muito, digamos assim, uma redundância, uma complexidade complexa. Aquele professor, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele conseguiu arranjar um gancho para a questão do espiritismo na medicina, exatamente nesse gancho aí do transe, porque no diagnóstico do CID-10, é o Código Internacional de Doenças, o diagnóstico F44.3, ele fala de transes, a pessoa em estado de transe. Então, a palavra deu um leque muito grande, o Sérgio Felipe de Oliveira entrou de cabeça e estendeu para a questão de atendimento espiritual aí. Então, acabaram fazendo a tal Carta de Ottawa, em que a gente pode, qualquer centro espírita, pode se aproximar de um hospital, particularmente aqueles que tratam de enfermidade psiquiátrica, e se apresentar como coadjuvante no tratamento dos pacientes. Perceberam? É exatamente isso. Obrigado pela contribuição, querido.
Rinaldo, Muito boa a contribuição. fazer uma complementação, o Rinaldo, na fala do Rinaldo, logo depois do slide do transe, eu fui levada aqui, ao mesmo tempo, como eu estou no computador, me bateu uma necessidade de fazer uma pesquisa na internet, seu Paulo, relacionada à doença de Alzheimer, transe relacionada à doença de Alzheimer. Levou para e eu achei um site aqui, Rinaldo, que fala assim, como a hipnose ericksoniana pode auxiliar no tratamento do Alzheimer. E eu achei assim muito interessante a relação que faz do estado de transe, da hipnose com a doença do Alzheimer. E aí você fala justamente desse auxílio, né, nos hospitais psiquiátricos. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, eu achei muito interessante. Vamos pesquisar aí, pessoal. Transe mediúnico. Tenho certeza que vocês vão achar aulas excelentes. Bom, pessoal, então... Rinaldo. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Quero. Tá. Não. Rinaldo, você falou do Dr. Sérgio, né? Também sou fã dele. Você já leu, já viu um slide, um site dele em que ele associa esquizofrenia, a doença mental, com a mediunidade. Sim. Já viu? Já. Muito bom, né? Olha, pessoal, então nós vamos dar uma boa tarde.